Olá, sou Abigail, uma mulher solteira na casa dos 60 anos. Desde a infância, me apeguei à crença em uma filosofia recíproca, pensando que meu trabalho árduo e dedicação seriam correspondidos com igual esforço em retorno. Essa mentalidade se estendeu aos meus relacionamentos, onde acreditei que tratar os outros com gentileza resultaria em receber gentileza em troca. Mesmo após o casamento, continuei a sustentar essa crença, supondo que, sendo atenciosa com meu marido, ele retribuiria. No mundo de hoje, não se espera que as mulheres sacrifiquem tanto, mas na minha época as expectativas sociais eram diferentes. Eu fazia sacrifícios de bom grado para meu marido e filhos, confiante de que meus esforços contribuiriam para a felicidade futura. No entanto, meu casamento e a vida familiar não se desenrolaram como esperado. Apesar das minhas madrugadas e do trabalho diligente para a família, as reclamações e erros ofuscaram o reconhecimento. Naquela época, ninguém me obrigava a viver dessa forma. Eu era uma pessoa comum que se casou com um colega de trabalho 4 anos mais velho, devido às expectativas sociais. Apesar de as normas sociais ditarem que mulheres casadas deixassem seus empregos, tornei-me dona de casa em tempo integral após o nascimento da minha filha. Eu não tinha arrependimentos, acreditava que era o curso natural das coisas para a vida familiar. Embora minha vida não fosse glamourosa como nos dramas de TV, parecia fácil e estável. Por volta do 9º ano da minha filha, a tragédia aconteceu quando minha mãe faleceu subitamente devido a um ataque cardíaco. Enquanto lamentava sua perda, descobri o caso extraconjugal do meu marido. Em meio ao meu luto, ele encontrou alegria em outro lugar, tornando-se indiferente, eventualmente, exigindo o divórcio. Apesar da minha determinação em evitar o divórcio, o comportamento do meu marido tornou-se insuportável. O divórcio não era tão aceitável socialmente naquela época. Apesar de um marido irresponsável e cruel, resisti à ideia. Olhando para trás, percebo minha ingenuidade, mas havia mais em jogo. Minha filha, testemunhando a turbulência, sentiu o impacto. Apesar da minha recusa em me divorciar, encontrei-me em uma situação profundamente miserável. Durante uma discussão acalorada sobre nosso iminente divórcio, meu pai apareceu inesperadamente. Testemunhando o sofrimento em nosso relacionamento, ele me ofereceu um lugar para morar e me encorajou a deixar meu marido, levando minha filha comigo. Tendo recentemente perdido sua esposa e observando sua filha em um casamento infeliz, meu pai me convenceu de que persistir em uma situação tão difícil era inútil. Sentindo o peso da preocupação dele, cedi ao pedido de divórcio do meu marido. Em troca, meu marido me deu R$12.000 em dinheiro. Com o apoio do meu pai, consegui um apartamento de 2 quartos para viver com minha filha. Começando uma nova vida, antecipei a necessidade de trabalhar duro para sustentar minha filha, temendo o julgamento da sociedade por ser uma mulher divorciada com uma filha. Essa preocupação foi particularmente acentuada quando minha filha entrou na adolescência. Durante esse período desafiador, minha filha expressou desejos típicos de sua idade, lamentando as consequências percebidas do divórcio dos pais. Apesar da dor emocional, sabia que não podia me demorar nela para sempre. Determinada a sustentar minha filha, embarquei na jornada de buscar um emprego estável. No entanto, ser uma mulher mais velha, divorciada, com uma filha, tornava difícil conseguir o emprego. Indomável, assumi vários trabalhos de meio período e noturnos, chegando a fazer trabalhos freelance em casa sempre que possível. Com o tempo, minha filha avançou para o último ano do ensino médio. Apesar das restrições financeiras, ela se destacou academicamente, encontrando seu próprio caminho para prosperar. Motivada pelo desejo de garantir seu futuro, conseguiu emprego em um restaurante 24 horas, trabalhando turnos de 12 horas. 2/3 dos meus ganhos eram diligentemente poupados para sua mensalidade na faculdade. Apesar de enfrentar julgamento e fofoca, especialmente de alguns homens casados que me viam como um alvo fácil, perseverei pelo bem da minha filha. Os sacrifícios foram numerosos, mas meu objetivo era proporcionar a ela oportunidades que eu nunca tive. À medida que ela se aproximava da idade adulta, esperava que ela entendesse as dificuldades que enfrentei ao criá-la e sustentar a família. Refletindo sobre esses desafios, percebi que ter uma filha tornava minha situação tanto mais árdua quanto significativa. Ela se tornou minha âncora, me dando força para suportar e perseverar através dos desafios da vida.
Mantive a crença de que, no futuro, minha filha crescida e eu compartilharíamos histórias sobre as dificuldades que enfrentamos e nos orgulharíamos de nossa resiliência. Um ano depois, o desempenho excepcional da minha filha nos exames garantiu sua admissão na melhor universidade do país, um momento de imensa alegria que tornou todas as lutas anteriores válidas. Enquanto ela embarcava em sua jornada universitária, senti uma mistura de orgulho e vazio. Embora eu tivesse conseguido proporcionar sua educação e moradia, a ausência de sua presença diária em casa deixou um vazio. Mantivemos um contato próximo por meio de telefonemas, e durante os primeiros meses de sua independência, nosso vínculo se aprofundou. Seu novo afeto e conexão foram uma fonte de conforto, e eu valorizei nossa relação em evolução, apesar dos desafios. Minha filha se formou na faculdade sem problemas financeiros, realizando um sonho pelo qual trabalhamos arduamente. Antecipando que poderíamos viver juntas novamente, fiquei surpresa quando ela conseguiu um emprego em uma grande corporação e escolheu morar sozinha. Para apoiá-la, fiz o empréstimo bancário e contribuí com o pagamento inicial de um apartamento perto do local de trabalho dela. Enquanto eu envelhecia e adotava uma aparência mais simples, minha filha prosperava como uma mulher de carreira elegante. Testemunhar seu sucesso trouxe uma imensa felicidade, reforçando a ideia de que meus sacrifícios haviam dado frutos. Encontrei contentamento em suas conquistas, entendendo o sentimento das pessoas que dizem esquecer a fome em momentos de alegria. Apesar do apoio financeiro durante seus anos de faculdade, a perspectiva do casamento dela se tornou uma nova responsabilidade financeira. As pessoas questionavam por que eu continuava a me esforçar, se minha filha era capaz de se sustentar sozinha. No entanto, eu estava determinada a contribuir para as despesas do casamento dela, para evitar qualquer condescendência por parte dos futuros sogros. A crença de que sacrificar pela felicidade dela traria alegria para ambas alimentava minha resiliência. Por outro lado, à medida que minha filha namorava, notei uma crescente distância entre nós. Inicialmente magoada, reconheci que a vida adulta dela e seus relacionamentos tinham prioridade. Esperei pacientemente que ela amadurecesse e se abrisse comigo, entendendo que as prioridades mudam nessa fase da vida. No entanto, em seu 27º aniversário, eu estava ansiosa para comemorar com ela. Mas ela deixou claro que tinha planos com alguém chamado Michael e dispensou qualquer preparação. Embora ela pudesse ter a intenção de dizer que eu não precisava me incomodar, não pude deixar de me sentir magoada. Era o aniversário dela, um dia que tinha imensa importância para mim, por ser o dia em que ela nasceu, e a aparente indiferença dela me feriu profundamente. Foi difícil compreender por que minha filha considerava gastar dinheiro em seu aniversário um desperdício, dada a nossa situação financeira apertada. Apesar de sua inteligência, a compreensão que ela tinha da própria mãe parecia distante. Apesar dos meus sentimentos feridos, eu entendia que ela era minha única filha e queria vê-la brevemente em seu aniversário, mesmo que isso significasse tirar um dia de folga no trabalho. Naquele dia, prestei atenção meticulosa à minha aparência antes de ir ao local de trabalho dela. No entanto, o que me aguardava foi um encontro inesperado e emocionalmente carregado. No saguão da empresa, vi de longe meu ex-marido com sua amante, pessoas que eu nunca mais queria ver. Duvidando de como ele descobriu e apareceu lá, liguei freneticamente para minha filha, apenas para ser abruptamente desligada, enquanto ela alegava estar ocupada em uma reunião. Sentindo-me perplexa, me virei apenas para ouvir minha filha chamando alegremente o pai e abraçando com um sorriso radiante. O namorado dela parecia familiarizado com meu ex-marido e sua agora esposa, o que aumentou minha fúria. Naquele momento, senti-me traída, como se o mundo inteiro conspirasse contra mim. Esvaziada de qualquer sentido, deixei a cena apressadamente. Refletindo sobre aquele dia, senti o desejo de confrontar minha filha e meu ex-marido, mas uma necessidade avassaladora de fugir prevaleceu. Apesar do meu tumulto interior, não consegui reunir coragem para ligar para minha filha. Inesperadamente, minha filha apareceu em casa um dia, anunciando sua decisão de se casar e me entregando um convite. A surpresa se transformou em choque quando vi os nomes no cartão. Embora ela fosse minha filha, senti uma intensa vontade de expulsá-la de casa. Questionei como ela, minha própria filha, poderia me apresentar um convite assim. Confrontei-a, expressando minha dor por ser tratada como uma convidada em seu casamento, enfatizando meu papel como sua mãe. Em resposta, minha filha se desculpou, dizendo que não teve escolha. Apesar do desejo de se casar com Michael, ela enfrentava a censura dos pais dele sobre cada detalhe a meu respeito.
A situação me deixou lutando com emoções complexas, dividida entre a mágoa e o desejo de entender a perspectiva de minha filha sobre essa decisão tão importante em sua vida. A revelação de minha filha sobre suas preocupações em relação ao meu passado de divorciada e aos desafios de ser uma mãe solteira me atingiu profundamente. Ela explicou que revelar essa verdade poderia comprometer suas chances de casar com seu namorado, já que seus potenciais sogros poderiam desaprovar. Diante dessa revelação, não pude deixar de expressar minha frustração, lembrando-a dos sacrifícios e lutas que enfrentei para criá-la, trabalhando em um restaurante e financiando sua educação. A resposta da minha filha, no entanto, me deixou atordoada. Ela desprezou o passado, afirmando que seu pai e a nova parceira dele, a mulher que desempenhou um papel na destruição de nossa família, já haviam se encontrado com seus futuros sogros. Na perspectiva dela, o presente era o que mais importava, e ela priorizava seu desejo por uma vida confortável em detrimento das dificuldades que enfrentamos antes. Sentindo-me magoada e arrependida, falei asperamente com ela pela primeira vez na vida, expressando minha decepção com sua atitude. Em resposta, eu sugeri que se ela quisesse sair da minha vida, deveria me reembolsar todo o dinheiro que gastei para criá-la. Essa troca levou a uma discussão acalorada, e ela saiu de casa furiosa, proclamando que agora éramos estranhas. Devastada pelos acontecimentos, questionei o propósito de economizar dinheiro para o casamento dela e senti uma profunda tristeza ao olhar para o convite de casamento que ela havia deixado para trás, com um nome diferente impresso no lugar onde o meu deveria estar. 3 anos depois, recebi a notícia de que meu pai, que vinha vivendo de forma independente para não me sobrecarregar, havia adoecido. Infelizmente, soube de sua condição apenas após seu falecimento. A realização de ter sido uma filha pobre para ele me atingiu em cheio. Alguns meses depois, herdei um pequeno apartamento onde ele havia morado, uma lembrança agridoce dos laços familiares e das lutas que moldaram minha vida. Ao perceber que ainda tinha dinheiro economizado para o casamento da minha filha na conta poupança, decidi que era hora de viver para mim mesma. Mesmo que parecesse um pouco tarde na vida, refleti sobre a ideia de que, no mundo de hoje, confiar apenas em um filho e sacrificar-se por ele talvez não seja o caminho mais gratificante. Foi uma realização de que eu deveria priorizar meus próprios desejos e necessidades antes que fosse tarde demais para eu desfrutar da vida. Enquanto contemplava essa mudança de perspectiva, uma corretora de imóveis e amiga próxima do restaurante onde trabalho sugeriu que eu considerasse o que realmente queria fazer. Apesar das expectativas sociais de que as mulheres se sacrifiquem, senti o desejo de me libertar desse molde e viver para mim mesma. Eu alimentava um sentimento de arrependimento e tristeza pelos sacrifícios que fiz ao longo dos anos e ansiava por buscar realização pessoal. Inspirada por minha amiga, embarquei em estudos sobre o mercado imobiliário e até me envolvi em leilões com algumas economias e o dinheiro da venda do apartamento do meu falecido pai. Aproveitei a oportunidade para enfrentar um novo desafio. Em uma reviravolta surpreendente, depois de muito estudo, erros e acertos, e alguns bons meses me tornei proprietária de um prédio, residindo em uma localização privilegiada. 6 meses depois, após retornar de uma aventura de escalada, me encontrei no último andar do meu prédio, agora transformado em minha casa. Inesperadamente, alguém bateu na porta, e eu perguntei se deveria fingir não estar em casa devido ao cansaço. No entanto, a curiosidade prevaleceu, e abri a porta para encontrar minha filha grávida com uma criança de bochechas rechonchudas nos braços. Chorosa e aflita, ela explicou que havia sido enganada pelo marido, que se tornou violento e teve casos extraconjugais. Diante do parto iminente e da criação de sua filha pequena, ela buscou refúgio comigo. Apesar do choque inicial e da dor persistente de nossas discussões anteriores, não consegui virar as costas para minha filha necessitada. Ela revelou que havia ouvido falar sobre meu novo sucesso no mercado imobiliário e queria assistência. Apesar da história dolorosa entre nós, ela implorou por ajuda, apontando que tinha direito numa parte no dinheiro que eu havia adquirido com as economias do casamento e a herança. Dividida entre a raiva e a compaixão, não pude negar o pedido de ajuda dela, apesar de suas ações passadas. Reconheci a vulnerabilidade em sua situação e sabia que, como mãe, não podia afastá-la. As complexidades de nosso relacionamento ressurgiram, me levando a lutar com as emoções conflitantes de amor, decepção e a inevitabilidade dos laços familiares. Confrontei-a, dizendo, fui eu quem economizou dinheiro para sua educação e o seu casamento, mas você me mandou sair da sua vida. Agora preciso te dar dinheiro. Eu só disse isso,
mas não recebi nenhum dinheiro de volta de você. Parece que, diante do dinheiro, não há espaço para o vínculo entre pai e filho. Agora que você tem dinheiro, não precisa de uma filha, certo? Não importa o que aconteça, ainda sou sua filha, então tenho direito ao seu dinheiro também. Eu já tive muito orgulho de você, pensando que foi graças a mim que você conseguiu estudar numa universidade tão cara, mas agora vejo que tudo foi em vão, eu disse. Acho que estava muito ocupada ganhando a vida e não pude te ensinar a ser um ser humano decente. Eu te criei como alguém que é tão egoísta e só consegue pensar em si mesma. Não pretendo te dar um centavo, então você pode voltar para o seu marido ou para o seu maravilhoso pai, argumentei. Você é muito má. Você tem coragem de abandonar sua própria filha? Você acha que outras pessoas cuidariam de mim? A esposa do meu pai já fugiu com o dinheiro, e ele desapareceu tentando procurá-la. Se você me abandonar, vou me tornar uma órfã. Agora eu tenho uma criança e estou grávida, então como você pode ser tão cruel comigo? Você ficaria feliz se eu morresse assim? Ela gritou chorando. Quando ela gritou comigo, não consegui mais suportar. Então peguei todo o dinheiro que tinha na carteira e joguei nela. Já que você está agindo de maneira tão patética, vou te dar isso. Nunca mais volte para minha casa, porque eu não vou deixar você entrar. Há algo que aprendi nesse meio tempo. Sua vida é importante, mas agora minha vida também é. Você não pode me colocar na sua vida e depois me tirar conforme sua conveniência. Eu gritei de volta. Eu friamente deixei minha filha e sua criança saírem da minha casa. É claro que eu não me sentiria bem com isso. Afinal, ela ainda era minha filha. No entanto, não pude aceitá-la porque ela ainda era tão egoísta quanto antes, e eu não conseguia enterrar o passado. No entanto, senti pena da minha pequena neta, que era inocente e foi expulsa junto com a mãe. Depois disso, minha filha era orgulhosa demais e nunca mais veio me procurar. Para ser honesta, eu sabia que ela era esse tipo de filha. Se ela tivesse se arrependido de suas ações passadas e pedido meu perdão, se ela tivesse se arrependido, mesmo relutante eu a ajudaria, e teria encontrado maneiras de punir seu marido traidor. Mas fiquei tão desapontada que, se ela me apagou da vida dela para se casar com o marido, deveria ter vivido feliz. Porque meu marido e minha filha acabaram daquele jeito, mesmo eu tendo vivido uma vida difícil. Agora vejo que a única pessoa que está vivendo a vida da maneira que eu quero, sou apenas eu, sozinha. Assim, se alguém estiver vivendo uma vida como eu vivi, em nome dos outros, quero dizer uma coisa com certeza. Não importa o quão forte seja seu relacionamento com outra pessoa, certifique-se de cuidar da sua vida primeiro. Mesmo que todo mundo neste mundo te traia, você não se trairá. No final, a felicidade não está no que você faz pelos outros, mas no que você faz por si mesma. Quero passar essa mensagem através da minha história aqui. Mesmo que pareça uma vida que só foi vivida pela metade, pretendo tentar preencher essa metade restante para alcançar a felicidade completa agora. Obrigada por ouvir minha história. Ready?